Olá pessoal, eu sou o Anderson Gazi do site Portal de Teologia e hoje nós vamos retomar o projeto do Clube de Leitura, o capítulo 1 do livro Vai Te Custar Tudo, do autor Steven Lawson. Então, antes de nós partirmos para a meditação de alguns excertos que eu pude fazer do livro para nós meditarmos no capítulo 1, deixe o seu like, siga o nosso canal e deixe seu comentário para nós discutirmos e nos aprofundarmos acerca das verdades do Evangelho. Por favor, se caso você for comentar, seja moderado, respeite a opinião dos outros demais irmãos, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, vamos seguir agora para a nossa meditação dos excertos do capítulo 1. Bom, pessoal, o primeiro capítulo do livro é Vier após mim. Então, se nós pegarmos logo essa introdução do capítulo, nós vamos ver que eu fiz aqui alguns excertos, vocês estão vendo aqui ao meu lado, e nós temos aqui um resumo do que é a vida cristã a partir do momento em que você tem de fato um encontro com o Senhor Jesus. E o primeiro ponto que ele coloca aqui nesses excertos que eu separei é: seguir a Jesus é a maior aventura que você poderia fazer. E por que é uma aventura? Porque nós temos que negar muita coisa. Nós temos que negar o nosso eu, nós temos que abandonar a nossa antiga vida e nós vivemos em uma novidade de vida. Segui-lo satisfaz seu maior propósito, magnificar sua glória. Parece ser uma coisa um pouco óbvia, mas na vida cristã nós infelizmente acabamos por nos esquecer de fato por qual é a verdadeira razão de nós vivermos. Nós vivemos para glorificar ao Senhor e não para fazermos as nossas vontades com a bandeira do cristianismo. Então parece ser uma coisa óbvia, mas é uma coisa que precisa ser lembrada. Um outro ponto: confiar nele atende sua maior necessidade, o perdão dos pecados. E isso daqui é muito importante fazer essa ressalva, porque muitas pessoas buscam o Senhor por diversas razões. Buscam o Senhor pela cura de uma enfermidade, buscam o Senhor porque querem resolver um problema no casamento, buscam o Senhor porque querem prosperidade para a sua vida, buscam o Senhor porque às vezes não tem um marido ou uma esposa e querem encontrar uma pessoa. Mas poucas pessoas procuram o Senhor pelo próprio Senhor. E a verdadeira razão é de que nós próprios não conseguimos viver em uma vida em que nós conseguimos viver em retidão e não pecar. Por isso que a maior necessidade do homem não é, ou da mulher, né, não é nós satisfazemos alguma necessidade, e sim nós obtemos o perdão dos pecados, e isso se dá por meio do crer. Nós cremos que o sacrifício de Cristo é o suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Um quarto ponto aqui que nós estamos vendo: ser ensinado por Cristo dá a você a maior sabedoria, a verdade divina que somente Ele possui. Ou seja, Cristo é a verdade, não todas essas verdades que existem por aí e tantas outras verdades. Tantos clamam para si. A verdade não está numa religião, a verdade não está numa placa de igreja, a verdade é uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo, e somente Ele é quem nos dá sabedoria. Um outro ponto aqui, continuando, nós temos aqui: o permanecer nele concede o maior poder, que é a graça suficiente cotidiana. E é interessante nós falarmos sobre permanecer, porque isso tem a ver com o aspecto da fé. Nós não temos fé para alcançar, nós temos fé para permanecer. Permanecer o quê? Nós sabemos que, apesar do Senhor nos agraciar com muitas bênçãos, e Ele nos concede, ainda que nós não somos merecedores, Ele nos dá graça para vivermos o nosso dia a dia, independente da situação que nós estamos vivendo. Existem pessoas que possuem uma enfermidade e não é a vontade do Senhor que aquela pessoa seja curada, mas o Senhor não deixará de ser Deus por conta dessa situação. E Deus continuará dando graça para a pessoa conviver no seu dia a dia com aquela enfermidade, até que o Senhor venha levar aquela pessoa para o céu, até que o Senhor a busque. Ou seja, é a graça para nós vivermos a questão do desemprego, uma situação de guerra, uma situação de enfermidade, uma situação de um filho nas drogas. O Senhor continua sendo Deus e nos dando graça para permanecer nele, apesar de todas as dificuldades.
e andar nele proporciona um maior companheirismo. Ou seja, não há como nós andarmos no dia a dia sem o Senhor e queremos achar que nós estamos todos os nossos problemas resolvidos. Não. Quando nós andamos com o Senhor, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, ele fala conosco através da palavra, ele permite que os nossos ouvidos sejam abertos para sermos sensíveis em ouvir a voz dele, seja através de uma criança, seja através de uma palavra que está sendo pregada, seja através da esposa ou do marido dando um bom conselho, através de um pastor ou de um obreiro aconselhando. Na multidão, né, dos conselhos, há sabedoria quando a pessoa está na comunhão com Cristo, através do corpo de Cristo, e aí a importância de nos congregarmos, de não deixarmos de estar nas reuniões. Ou seja, ele fala conosco, a partir do momento que nós buscamos esse companheirismo quando andamos com ele. E o último ponto desse slide aqui, desse primeiro: peregrinar em seus caminhos leva ao maior destino além dessa vida, sua presença imediata no céu. Até parece ser um pouco estranho falar isso, mas poucos cristãos pensam que a verdade, que nós estamos aqui nesta vida como peregrinos, como forasteiros, e que a nossa parada não é aqui. Nós devemos buscar o céu, nós devemos almejar o céu. E o grande objetivo da nossa vida é estar no céu com o Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, o mundo tem sido tão astuto, né? Tem enganado tanto a vida dos cristãos que muitos sequer estão preocupados com a volta do Senhor Jesus e muitos nem querem que o Senhor volte, porque esse mundo está tão bom para muita gente que se o Senhor voltar, o céu talvez não vai ter tanta graça quanto esse mundo. Então, você percebe que é nesse ponto que nós vemos que nós precisamos que o Senhor tire a nossa visão deste mundo e coloque a nossa visão direcionada para o céu, direcionada para Ele. No próximo slide, nós temos aqui com o título, um subtópico chamado Uma Jornada Espiritual. Quando Jesus o chama a segui-lo, ele o está chamando para uma vida cristã que você deve trilhar. Não é um pedido para caminhar fisicamente, é um pedido em termos espirituais. Jesus está convidando a segui-lo em seu coração. Essa jornada, ela determina como que você vive a sua vida diária, as decisões que nós tomamos nesse mundo. E envolvidos nessa jornada estão que os seus motivos, desejos, pensamentos, escolhas e ações. Então, quando nós falamos de uma jornada, compreende no momento em que você creu no Senhor, eu não sei em que momento você creu no Senhor, se foi na sua infância, adolescência, né? Na sua juventude, ou já na sua meia-idade ou na sua velhice. Mas importa que daquele ponto que você creu em diante, você começou uma jornada. Ou seja, a partir daquele momento, todas as suas decisões envolvem motivos, desejos, pensamentos, escolhas, ações, que é como está descrito aqui. Nós vivemos nesta jornada tomando decisões como sendo um filho de Deus. E é importante sim falarmos sobre isso, porque muitas pessoas, apesar de estarem no Senhor, conhecem muito pouco acerca das Escrituras e de qual é a vontade do Senhor acerca de determinada situação. A verdade dele ela é revelada nas Escrituras. Ou seja, como é que nós tomamos as decisões? Qual é a motivação da nossa vida? Nós queremos andar segundo os nossos próprios caminhos ou queremos ser guiados pelos caminhos do Senhor segundo a verdade dele nos revela? Essa é uma pergunta para a nossa reflexão. E quando o mestre nos chama, que é um outro subtópico, a história começa em um encontro entre Cristo e a multidão que o seguia. Muitas vezes dava a impressão de serem seus discípulos aquelas pessoas, né? Elas caminhavam com ele, estavam atentos às suas palavras e estavam próximos. No entanto, a realidade é que a maioria deles estava apenas curiosa sobre Jesus e permaneciam descomprometidos, ou seja, não convertidos. Seguir a Jesus havia se tornado algo popular, mas preocupado com a multidão, Jesus os diz palavras fortes e ele os chama para um compromisso em grande escala. Então, um comentário antes de nós lermos o texto no próximo slide está dizendo o seguinte, que nem todas as pessoas que seguiam a Jesus de fato eram seus discípulos. Muitos estavam ali por todos os motivos, menos o de ter o Senhor como seu Deus. E não é muito diferente hoje nas nossas igrejas. Não quer dizer que todas as pessoas que frequentam uma igreja de fato são nascidas de novo. Existem muitas pessoas que frequentam igrejas por inúmeros motivos, menos pelo motivo de
amar o Senhor. Então, o fato de nós frequentarmos uma igreja não nos torna salvos. O Senhor não tem compromisso com uma placa de igreja. O Senhor tem compromisso com pessoas, aqueles que são seus filhos, aqueles que abandonaram a vida anterior, vivem novidade de vida, a vida de um nascido de novo, onde todos os dias, apesar das dificuldades, nós tentamos mortificar as obras da carne e santificamos a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, para caminharmos segundo um Filho de Deus. Próximo slide. Lucas capítulo 14, dos versículos 26 ao 35, que é praticamente esse texto aqui, ele é a base de todo esse livro. É importante nós lermos aqui para termos uma noção de tudo aquilo que o autor está querendo trabalhar nessa leitura. Se alguém vier após mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, se não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diante desta iminente morte de Cristo na cruz que se aproximava, o discurso foi direto e exigente, né? Até o título aqui é sem atenuações, né? O impacto dessas palavras pretendia despertar a espiritualidade morta que havia entre eles, ou seja, aquelas pessoas, poucos ali queriam compromisso com o Senhor. O Senhor queria dar uma chacoalhada naquelas pessoas, o Senhor queria quase que, vamos dizer assim, quase com um tapa na cara, vamos dizer assim, falar: acorda, gente, o que vocês estão querendo? Vocês estão aqui atrás de bênçãos, atrás de alimento, porque muitos ali esperavam o Senhor multiplicar o alimento ali para eles estarem juntos. Muitos queriam resolver todos os problemas da sua vida, mas não queriam o Senhor. E o Senhor falou: olha, eu faço tudo isso, mas a verdadeira razão é: eu quero ter um compromisso com vocês, eu quero ser o pai de vocês, eu quero caminhar com vocês, eu quero ser o irmão mais velho de vocês, que é como as Escrituras nos falam. E aí nós temos um outro subtópico, que é onde a jornada começa. A jornada começa no momento em que você passa a ter fé em Jesus Cristo. Tornar-se um seguidor de Jesus começa quando você dedica a sua vida a Ele pela primeira vez. Você só pode entrar nesse relacionamento espiritual pela fé. Ou seja, você só consegue fazer isso crendo. Não é porque você fez a oração do pecador, né, em algum momento da sua vida lá atrás, que isso te torna um crente. É a partir do momento em que você dedica ao Senhor o seu caminhar. As suas ações refletem o Senhor como centro da sua vida. As outras coisas são coisas secundárias, ou seja, as decisões que você toma na sua casa, as decisões que você toma no trabalho, na escola, com as pessoas que você convive, todas elas são baseadas, primeiramente, considerando que você é um seguidor de Jesus Cristo. Parece estranho nós falarmos sobre isso, mas isso deveria ser algo natural, mas há muito tempo isso deixou de ser falado em muitas igrejas. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Como que essa jornada continua? Seguir a Jesus significa que não seguimos mais o nosso próprio caminho. Andamos como Jesus andou e o imitamos. Devemos agir como ele agiu e reagir como ele reagiu em cada situação. Essa é a parte da vida cristã que é muito difícil, irmão, porque quantas escorregadas nós damos nessa nossa caminhada? Quantas vezes nós deveríamos imitar o Senhor e nós não o imitamos? Nós queremos fazer aquilo que é a nossa vontade. O meu temperamento é difícil, eu tenho um temperamento muito forte. Nós devemos colocar
tudo isso aos pés do Senhor Jesus. Nós devemos reagir como ele reagiu, não devolver na mesma moeda, aceitar às vezes ser lesado, aceitar o prejuízo e saber que o Senhor é o nosso juiz e Ele está cuidando de tudo. É fácil viver isso? Não é fácil. Por isso que nós precisamos do Senhor todos os dias e meditar nas Escrituras, que é ela quem molda a nossa maneira de pensar. O que a jornada oferece? Seguir a Jesus nessa jornada o levará à melhor vida que você poderia viver. Quando você entrega a sua vida a Ele, você recebe o perdão imediato dos seus pecados. Vir após Cristo o levará diretamente à vontade de Deus. Quando andamos com Ele, nos promete profundo contentamento e verdadeira felicidade. Ou seja, quando nós andamos com Cristo, você pode estar na pior que você está feliz. Porque o Senhor é a razão da sua existência. Você não está mais preocupado com os problemas que estão à sua volta. Você está, às vezes, passando por dificuldade. Às vezes não tem dinheiro para pagar as contas de casa. Às vezes não tem o que comer. Mas o Senhor te preenche de uma alegria tão abundante, tão grande. Às vezes você tem um marido, um filho, uma filha, uma esposa, algum familiar que não é crente, que está envolvido em algum tipo de vício ou uma enfermidade incurável, e o Senhor faz brotar dentro da nossa alma uma felicidade que o mundo jamais vai conseguir explicar, que é simplesmente gerada pelo Espírito Santo. A Bíblia fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3 a 12, que é a passagem das bem-aventuranças, quando fala tudo aquilo que faz parte da vida daquele que é nascido de novo. Ele fala o seguinte, olha, bem-aventurados aos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, é Jesus concede o Espírito Santo que dá força para andar com Ele. Irmãos, vocês acham que qualquer um de nós temos condições de conseguirmos caminharmos dentro dessas bem-aventuranças por nossa própria força? Nós não temos condição, mas o Espírito Santo que habita em nós a partir do momento que Ele nos encontrou e nós nascemos de novo, Ele nos dá força para andar com Ele todos os dias. Ou seja, quanto mais nós mortificarmos as obras da carne, quanto mais nós nos voltarmos para as Escrituras, mais o Espírito que habita em nós nos fará colocar em prática essas coisas, do qual nós herdaremos o galardão quando estivermos ao lado do Pai lá na eternidade. João 14, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que é o nosso Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, somente quem é nascido de novo. Se nós não conseguimos viver dessa maneira, porque nós não nascemos de novo. Porque não o vê nem o conhece. Mas vós, você que nasceu de novo, você conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus ainda dá a você a sua paz, diferente de tudo que esse mundo pode dar. Ou seja, o mundo está acabando à sua volta e você está descansando nos braços do Pai. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não se preocupe com guerras, com rumores de guerras. Não se preocupe com conflitos, com tudo que há nesse mundo. Se preocupe em andar como Jesus andou, em mortificar as obras da sua carne. Jesus é quem dá a verdadeira alegria. João capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Quanto que custa essa jornada? Seguir a Jesus é uma jornada para toda a vida, que tem um preço muito alto. Ele requer o compromisso de toda a sua vida com Ele. Então, antes de seguirmos aqui,
Esse caminho, como ele está falando aqui, ele requer seu sacrifício e até mesmo sua disposição de sofrer por ele. Jesus não irá segui-lo, você que foi chamado para seguir Jesus. Então essa jornada vai custar aquilo que nos torna muito caro. Vai custar amizades, vai custar, às vezes, situações em nosso trabalho, situações em nossa escola, às vezes até situações que elas são plausíveis, motivos que são verdadeiros e sinceros. Pelo fato de nós caminharmos com o Senhor Jesus, nós teremos de nos abster de determinadas situações para caminharmos como Ele caminhou. Aonde que essa jornada leva? Essa jornada, no entanto, leva às glórias do céu, onde o próprio Cristo está assentado à direita do Deus Pai. Nenhuma outra jornada leva a um destino tão glorioso, ou seja, o objetivo final daquele que está em Cristo é o céu. Ele não está preocupado com as coisas desse mundo, não está preocupado com o bem-estar desse mundo. Aí a grande pergunta é: aonde você está agora? Se você não é um seguidor de Jesus, a mensagem que ele transmitiu é especialmente para você. Considere tudo isso que foi falado até aqui. Tudo isso o Senhor está te chamando para andar em novidade de vida, para abandonar a vida de pecado e do velho homem. O que Jesus disse há muito tempo atrás é a mensagem mais importante que você vai ouvir na sua vida. Nós pecamos muito, irmãos, porque essas verdades essenciais do Evangelho, elas deixaram de ser anunciadas nos cultos oficiais de nossas reuniões. Deixaram de ser faladas. Nós temos que pregar o Evangelho todos os dias, inclusive para nós mesmos, para nós não nos esquecermos para o que é que de fato o Senhor nos chamou. O que Jesus diz com essas palavras desafiará a fé de todo discípulo autêntico. Se você é um crente, reafirme seu compromisso fundamental com Ele. Traga à memória tudo aquilo que você já aprendeu lá atrás. Sabe aquele livro de discipulado que nós recebemos? Algumas igrejas têm a EBD, dão esse curso de discipulado para pessoas novas convertidas. É importante nós recapitularmos tudo isso, irmãos, para nós sabermos, nós trazermos à memória qual é a verdadeira razão para aquilo que nós somos chamados. E esse chamado é para você. Não importa aonde você está na sua vida. Essas palavras de Jesus, elas são dirigidas a você. Amém? Então, muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo. E fique com Deus. Desculpa ser tão longo, são apenas exceitos que nós tiramos do capítulo 1. E em breve nós também faremos a leitura do capítulo 2, desses pontos principais, para nós glorificarmos e andarmos um pouco mais próximos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.